Meus amigos e minhas amigas, a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama. Cara, que coisa fenomenal, que coisa grandiosa. É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, mas aproveitando, antes de começar o vídeo em si, feliz ano novo! Esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando depois da virada do ano, né? Espero que vocês tenham tido uma virada de ano maravilhosa e eu desejo sinceramente, do fundo do coração, que vocês tenham um 2024 repleto de conquistas, de realizações, um ano realmente maravilhoso mesmo. E aproveita que você já tá por aqui e também curte o vídeo se você estiver gostando, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Voltando ao assunto desse vídeo em si, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. Foi uma vitória absolutamente maiúscula, grandiosa, incontestável. Como eu falei lá no meu vídeo sobre quando saíram as indicações, há mais ou menos um mês atrás, mais ou menos, não é que eu duvidasse que a Fernanda Torres pudesse chegar lá, não era o caso. Eu apenas reconhecia que seria uma jornada muito difícil, porque ela é uma brasileira e um filme brasileiro, uma atriz brasileira, chegarem numa premiação da indústria hollywoodiana e conseguirem ganhar o prêmio seria naturalmente uma jornada bastante tortuosa. Ela ser indicada por si só já era uma conquista absolutamente extraordinária. Foi o que ela mesma falou quando ela estava divulgando o filme aqui na Mostra de São Paulo, né? Que só indicar já era motivo para estourar champanhe. Mas a coisa começou a mudar um pouquinho de ares nos últimos dias aí, quando a Variety, que é uma das revistas de jornalismo cultural mais importantes nessa jornada, nesse acompanhamento da temporada de premiações, chegou e apostou no nome da Fernanda Torres como provável vencedora do prêmio de melhor atriz em filme dramático. Isso ajudou a mudar um pouquinho os ares, a injetar um novo gás ainda mais, um otimismo ainda maior, que ela pudesse ganhar esse prêmio, e acabou que, felizmente, isso se concretizou. Com isso, a Fernanda Torres, ela se tornou a primeira brasileira a ganhar um prêmio do Globo de Ouro. Ela é a terceira a ser indicada, né? As outras duas foram a própria Fernanda Montenegro, pelo Central do Brasil, e a Sônia Braga também. Mas ganhar mesmo, a Fernanda Torres é um feito inédito no que diz respeito a brasileiros chegando no Globo de Ouro. E foi uma vitória que, de certa forma, ela ainda deixou um certo gostinho de volta por cima, de sambada na cara daqueles que me menosprezaram, porque os realizadores da cerimônia, da transmissão da cerimônia, eles demonstraram, assim, um certo escanteamento com relação a Fernanda Torres, né? Eles colocaram a equipe do Ainda Estou Aqui numa mesinha bem lá pro final mesmo, bem para escanteio, e ao longo da transmissão da cerimônia, a fotografia e os editores da transmissão mesmo praticamente não mostraram a Fernanda Torres em momento nenhum. Esconderam ela o tempo todo. Nem que esconderam, eles praticamente ignoraram ela. Então, essa mulher que foi tão ignorada ao longo da transmissão, chegar lá, no fim das contas, e ganhar o prêmio, é uma coisa que realmente dá um tempero a mais para a vitória dela. Apesar disso, eu achei que o discurso dela foi muito bacana, porque ele demonstrou uma certa humanidade por parte da Fernanda Torres, que ajudou a tornar ela uma figura mais vulnerável, digamos assim, e muito mais empática. Ela claramente não estava esperando ganhar aquele prêmio, por mais que publicações importantes da imprensa tivessem demonstrando que ela tinha chances de ganhar. Parece que ela não estava confiante muito que ela ia ganhar, que era uma parada muito maior do que a vida, maior do que qualquer coisa para ela. Então, ela parece que ela não tinha preparado um discurso. O discurso que ela fez não parecia um discurso ensaiado, muito pelo contrário. Ela ficou gaguejando, ela estava tremendo muito. Só que isso tudo aí que eu tô falando, na verdade, acaba soando como um elogio, porque isso acaba trazendo uma humanidade muito contagiante para aquela vitória ali dela. Acaba tornando ainda mais improvável aquela vitória e tornando mais empolgante mesmo. Eu acho que para as pessoas que estavam ali ao redor dela, criou uma impressão muito boa sobre ela, que ela é uma mulher que veio de fora e conseguiu uma proeza, uma conquista realmente esplendorosa e demonstrou a reação de um ser humano. Isso ajuda a criar um vínculo empático ainda mais forte com ela. As redes sociais, obviamente, foram tomadas por uma onda de carinho e afeto
que eram inevitáveis, mas foram muito fortes, né? Desde vídeos da própria Fernanda Montenegro reagindo à vitória da filha, que é um vídeo extremamente contagiante, comovente, o vídeo do Selton Mello também reagindo, que estava lá do lado dela na hora, até uma infinidade de memes que só reforçam a nossa criatividade de nós brasileiros no que diz respeito ao humor. Agora, falando de Oscar, que é o que eu acho que realmente está todo mundo na expectativa mesmo, foi o que eu falei lá no meu vídeo sobre as indicações do Globo de Ouro, né? Cara, se você tem alguma expectativa de que o Globo de Ouro é um preditivo pro Oscar, eu recomendo você desfazer essas expectativas, porque, como eu falei, o Globo de Ouro e o Oscar são duas premiações muito diferentes. Quem vota no Oscar é uma galera muito diferente, né? São os profissionais da indústria cinematográfica de um modo geral, de todos os tipos e todas as funções diferentes. São milhares de votantes. E entre o Globo de Ouro é uma galera completamente diferente. É a imprensa de correspondentes, né? A HFPA, a imprensa de jornalistas estrangeiros. É uma galera muito menor. Eu falei no meu vídeo anterior que eram em torno de 90 a 100 votantes. É uma gafe tremenda que eu cometi. Na verdade, são mais de 300 votantes no Globo de Ouro, né? Entre eles, alguns brasileiros, inclusive. Então, são duas votações muito diferentes, com critérios e rigores muito diferentes. O Globo de Ouro, muita gente costuma interpretar ele como um prêmio preditivo pro Oscar, só que, além dos nomeados, dos indicados, muitas vezes não baterem, o Valdemar Dallenogari, que é um crítico que eu adoro, acompanho aqui, respeito pra caramba, ele relembrou na live dele que o Globo de Ouro, nessas duas últimas edições, ele tem tentado se revitalizar, se distanciar um pouco dessa imagem de mero preditivo pro Oscar. Então ele tem tentado criar uma dinâmica e um espírito próprio que, enfim, talvez não torne ele exatamente um preditivo cravado para o Oscar em si. Apesar disso, ainda tem aí alguns outros fatores. Para começo de conversa, é difícil ser indicado ao Oscar, como eu já falei, né? A nossa verba de campanha para a campanha da Fernanda Torres e para o filme em si não se compara ao orçamento folgado que as campanhas para outros filmes de outros países, da Europa, por exemplo, ou até mesmo os norte-americanos que vão competir com a Fernanda Torres, dispõem, né? Então é uma corrida que já vai partir de uma maneira desequilibrada mesmo. E além disso, tem também o detalhe que a Fernanda Torres, ela não foi indicada a alguns prêmios que eram termômetros importantes para a categoria do Oscar de melhor atriz. Por exemplo, ela não foi indicada ao Critics' Choice Awards, ela não foi indicada à pré-lista do BAFTA, né? Ela não apareceu na pré-lista do BAFTA, a lista dos indicados em si ainda não saiu, mas a shortlist já saiu e, infelizmente, a Fernanda Torres não está ali. E o SAG, que é o prêmio mais importante, porque é o prêmio do Sindicato dos Atores, né, o Screen Actors Guild Awards, ele é um prêmio muito mais fechado nessa panelinha norte-americana, estadunidense, e não há muita expectativa de que a Fernanda Torres vai conseguir ser indicada. A lista do SEG vai sair agora na quarta-feira, dia 8, e não existe muita antecipação, não. Mas apesar disso, essa vitória dela no Globo de Ouro certamente representa uma excelente notícia e um boost, um gás, um impulso, um novo fôlego para a campanha da Fernanda Torres. Eu comentei no vídeo anterior sobre as indicações que, embora o Globo de Ouro não tenha uma causa e consequência direta no Oscar, a nomeação da Fernanda Torres e uma possível vitória iam trazer uma visibilidade que, obviamente, iam impulsionar muito mais a corrida dela pro Oscar. Ia criar um momentum ao redor dela, ia criar uma visão, uma noção ao redor das pessoas ao redor da indústria norte-americana de tipo, caramba, quem é essa mulher que do nada chegou aqui e ganhou esse prêmio em cima de várias outras consagradas da nossa indústria? Quem é ela? Ia criar todo um movimento. E o fato disso ter acontecido 2 dias antes do início da votação do Oscar, a votação do Oscar, ela vai começar agora no dia 8, né? Os membros da academia vão começar a se reunir para votar para os indicados ao Oscar em si, agora na quarta-feira, no dia 8. Então, essa vitória da Fernanda Torres 2 dias antes, ela ajuda a criar um hype em torno do nome dela, muito em cima da hora do início da votação do Oscar, e isso é ótimo, porque cria-se um momentum ao redor da Fernanda Torres de última hora, já deixa o nome dela muito fresco pra galera, pros membros da academia, que já vão agora começar a votar.
E isso lembrando que agora, no dia 7, se eu não me engano, agora na terça-feira eu acho, vai ter mais uma exibição do Ainda Estou Aqui para os membros da academia. E vai ser a primeira exibição depois dessa grande vitória da Fernanda Torres. Então, obviamente ajuda a deixar o nome dela mais em voga para essa galera e ajuda também a própria jornada do filme em si. Porque ajuda a deixar o nome do filme em si ainda mais forte para poder chegar no Oscar de melhor filme internacional. Por mais que já pareça garantido nessa categoria, não é, e essa vitória dela ajuda ainda mais. E além disso, eu gostaria também de relembrar uma coisa, que o Chico Firman, que é um amigo meu muito querido, beijo Chico pra você aqui, ele relembrou lá na Blue Sky e num vídeo no Instagram que é muito atípico vencedoras do prêmio de melhor atriz do Globo de Ouro não serem sequer indicadas ao Oscar. Isso aconteceu em duas eventuais categorias que foram muito fora do comum. A primeira foi em 89, quando a Shirley MacLaine, pelo Madame Susatska, ela ganhou o Globo de Ouro junto com a Jodie Foster, pelo Acusados, e com a Sigourney Weaver, pelo Nas Montanhas dos Gorilas. Foi uma ocasião atípica em que 3 atrizes ganharam ali. E a Jodie Foster e a Sigourney Weaver conseguiram chegar no Oscar. A Shirley MacLaine, não. Então, assim, foram 3 vencedoras, 2 foram pro Oscar e uma não. Então, fora da curva, mas foi uma situação inteira fora da curva. E a outra foi a Kate Winslet, em 2009, que ela ganhou o Globo de Ouro pelo Foi Apenas um Sonho, mas quando chegou no Oscar, ela ganhou pelo Leitor. Então, assim, ela ganhou os 2 prêmios no mesmo ano, mas ela não ganhou pelo mesmo papel. A vitória dela no Globo de Ouro não se refletiu no Oscar porque não foi pelo mesmo papel. Então, assim, foram 2 ocasiões muito atípicas. Então, assim, se a Fernanda Torres ganha o Globo de Ouro agora e não é sequer indicada ao Oscar, seria um ponto fora da curva. Seria para realmente bagunçar um pouquinho as estatísticas aí. E além disso, eu sinto que tinham 3 atrizes que estavam praticamente confirmadas para o Oscar de melhor atriz já, uma correndo por fora, e a 5ª vaga estava muito dividida entre 2. As 3 que estavam garantidas eram a Cynthia Erivo, pelo Wicked, a Carla Sofia Gascon, pelo Emília Pérez, e a Miki Madison, pelo Anora, com a Marianne Jean-Baptiste, pelo Verdades Difíceis, correndo por fora. E a 5ª vaga estava bem dividida entre a Demi Moore, pela Substância, e a Fernanda Torres, pelo Ainda Estou Aqui. A Demi Moore ganhou o Globo de Ouro agora de melhor musical ou comédia pela Substância, então supostamente isso ajuda a acirrar ainda mais a briga com a Fernanda Torres, mas eu também acho que essas vitórias delas duas aí agora no Globo de Ouro, que foram vitórias, não vou dizer imprevisíveis, mas não foram vitórias que também eram certas, foram vitórias bem robustas por parte das duas, foram excelentes notícias para ambas as campanhas. Talvez isso acabe sobrepondo o nome delas ao nome da Marianne Jean-Baptiste e acabe que no final das contas a Marianne Jean-Baptiste acabe sendo a excluída do Oscar. Então vai que o Oscar acaba sendo no final das contas a Miki Madison, a Cynthia Erivo, a Carla Sofia Gascon, a Demi Moore e a Fernanda Torres. Acho que tem grandes chances disso acontecer, e isso é uma coisa que a gente pode ter uma noção melhor agora na quarta-feira, quando sair a lista do SEG. Se a Marianne Jean-Baptiste não tiver indicada, é um mau sinal para ela, eu acho. Bom, e como o Pablo Vilaça lembrou também na Blue Sky, é importante que a campanha do Ainda Estou Aqui foque especificamente nos membros da academia que são estrangeiros. Ajude a criar com eles ali uma familiaridade, uma empatia maior por essa competidora aqui, que não é norte-americana, se bem que a Carla Sofia Gascon também não é, mas enfim, do sul global, né, para poder, e acabe criando uma relação empática que favoreça ainda mais ela. A campanha da Fernanda Torres tem que focar muito nesses membros aí da academia para poder criar esse vínculo aí e ajudar a fazer ela pelo menos ser indicada. Vai vencer o Oscar? Aí é papo pra depois. Primeiro a gente tem que ver se ela é indicada, porque se ela for indicada, como a Fernanda Torres já falou em outra ocasião, só ser indicada ao Oscar já é motivo pra estourar champanhe, já é uma vitória espetacular. Ganhar, a gente vê depois. Ela tem uma vantagem que, pelo menos até agora, essa é uma temporada que não tem uma franca favorita ao Oscar de melhor atriz. Então, tudo é possível. Não tem uma franca favorita, então vamos ver. Tá realmente vários nomes cruzando aí juntos.
Vamos ver, eu acho que a Fernanda Torres está sim muito bem encaminhada para uma indicação ao Oscar, não tem nada garantido, mas está muito bem encaminhada sim. Vitória, a gente vê depois. E é isso, por enquanto é isso. Um grande abraço e até a próxima.